Antes de nós chegarmos no centro do que queremos conversar, eu preciso te contar algumas coisas antes e repetir outras. Em meados de 2013 para 2014, Deus me deu uma palavra, o Pai me deu uma palavra muito forte, extremamente muito forte. Ele disse: Wagner, eu vou fazer algo que vocês vão chamar de avivamento. Mas eu não vou chamar de avivamento, mas vocês vão chamar de avivamento. Eu vou fazer algo que vai varrer lá da onde você veio, que é do sul, até aqui, Wagner, em Teresina, Piauí. Eu vou fazer algo que vai varrer a nação inteira. E não vai ser algo de igrejas ou de nome de pessoas, Wagner. Vai ser algo de quem estiver naquela região. Vai ser movido pelo meu Espírito e vai manifestar a minha realidade por onde ele passar. Isso não vai ficar só dentro do sul do país, Wagner. Isso vai varrer o Brasil e o mundo todo, porque eu escolhi o Brasil para que assim o seja. Enquanto ele falava aquilo, eu lembrei de 2007, quando eu estava no bairro Santa Rosa, em Itajubá, Minas Gerais, junto com meu cunhado, nadando numa piscina de plástico. Que Deus falou assim para mim: Wagner, eu vou fazer algo tão forte, e vai começar, Wagner, no sul do país. Eu quero que você se mude para Florianópolis. Me deu uma chuva de informação tão profunda dentro de mim enquanto ele falava aquilo. E enquanto ele estava falando, ele falou assim: Wagner, eu vou fazer alguns sinais para você observar a minha vontade. O primeiro deles, Wagner, é que a sua nação, que é reconhecida no mundo todo pelo futebol, vai perder de 7-1 da Alemanha. Eu falei: meu Deus do céu, como assim isso vai acontecer, Deus? Ele falou: Wagner, para que saibais, sou eu, teu pai, que falo contigo. Ainda vou te dar mais um sinal para você saber. Eu vou limpar a nação brasileira da corrupção e da sujeira, Wagner. Eu vou destruir as estruturas da mentira. Tudo que foi conquistado na mentira e na falta de caráter. Eu vou limpar isso tudo, Wagner, como um lavandeiro que lava uma roupa e alveja ela até ela ficar branca e alva como a neve. Eu me lembrei de Malaquias na hora, eu falei: meu Jesus, que coisa incrível, Pai. Meu Deus do céu. Ele falou: Wagner, para que se cumpra e você entenda o que eu estou te dizendo. Quando eu contei isso, gente, eu contei isso para minha sogra. Minha sogra: você é um antipatriota. Gente, quando os gols começaram a acontecer, eu fiquei absurdado e apavorado. Quando as coisas começaram a acontecer, eu fiquei temoroso, apavorado, literalmente com tudo aquilo. Meu Deus do céu. Enfim, em meados ali de 2017, mais ou menos, 2016, 2017, ali mais ou menos, Deus me deu uma visão muito forte. Eu estava vestido de preto, tinha mais ou menos alguns assessores ao meu redor. Nós temos isso gravado, nós mencionamos isso e anunciamos isso. E eu começava a caminhar, a visão começou comigo andando com esses assessores ao meu redor, como naquelas bibliotecas americanas. E se abriu as portas assim, ó. E quando abriu as portas, Deus falou fortemente, mas o Pai falou fortemente comigo ali dentro, ao ponto de dar uma sensação que a voz dele ecoava na terra inteira, por fora e por dentro de mim. Foi algo muito forte, extremamente muito forte. E eu escutei o Pai me falando assim: Wagner, tinha um moço parado na minha frente. Ele falou: Wagner, segure na mão do futuro presidente do teu país. Quando eu estendi as mãos, eu estava segurando nas mãos do Jair Messias Bolsonaro. Eu acordei apavorado. Eu falei: Pai, o que você está fazendo e o que está acontecendo? Ele falou: Wagner, ele é o próximo presidente do seu país, Wagner. Eu não gostava do Bolsonaro, eu não achava ele inteligente, não achava ele completo como talvez o presidente da Dinamarca, enfim. E eu falava: Deus, como assim? Ele falou: Wagner, eu escolho as coisas que não são para fazer o que é. E para que ninguém se glorie. Eu pego as coisas loucas para confundir os sábios, Wagner. Eu quero literalmente ele dentro dessa nação. Enfim, gente, quando aquilo aconteceu, eu fiquei desesperado e apavorado. Falei: meu Deus do céu. Gente, eu meio que virei cabo eleitoral do Bolsonaro. Eu comecei a fazer minhas lives, eu comecei a anunciar aos nossos discípulos e seguidores ao quanto nós tínhamos para o Brasil afora. Enquanto o Bolsonaro, para você ter uma noção, ele nem era pré-candidato.
Ele nem sabia do que tinha que fazer ainda, para você ter noção. E eu não gravei esse vídeo, o pai não me deixou gravar esse vídeo enquanto um acontecimento não acontecesse. Para você pode ser estranho, pode achar estranho eu espiritualizar isso daqui, mas há um anjo aqui em cima. Eu percebo ele em cima e vejo ele aqui em cima enquanto eu gravo. Para você ter uma noção disso. O pai não me deixou gravar esse vídeo e mostrar a minha opinião para as demais pessoas enquanto um fato para se cumprir a profecia não acontecesse. E eu já vou lhe falar sobre ele já, daqui a pouco. E eu comecei a contar, eu gravei, eu avisei as pessoas riram da minha cara, falaram, que Bolsonaro, aquele louco, aquele doido, aquele fascista, aquele machista, e começaram a falar um monte de coisa. Eu falei, gente, o Bolsonaro vai ser o presidente da nossa nação. Eu vi, e eu sei com quem falou comigo. E comecei a fazer propaganda dele antes até dele começar a fazer a pré-candidatura dele. Ele se tornou pré-candidato e começou a disputar as eleições. Todos nós sabemos que isso aconteceu de uma forma sobrenatural, miraculosa. Miraculosa. Eu avisei as demais pessoas, ele se transformou o presidente da nossa nação. Em meados de 2018, 2019, ainda não existia essa guerra, até antes um pouquinho, meados de 2018 para 2019, não existia aquela guerra acirrada entre o Supremo Tribunal de Justiça, os ministros da STF. E Deus me falou, Wagner, mande um aviso para o Bolsonaro. Faça com que esse vídeo chegue nas mãos dele. Diga a ele que haverá uma guerra entre os ministros do STF, do Supremo Tribunal, de todos os magistrados do Brasil contra ele. Eles querem remover a cadeira do Bolsonaro. Mas o que eles não sabem é que quem o colocou ali foi eu. Eu tenho esse vídeo gravado pela internet, você já deve ter assistido. Só que eles não entendem que eles não estão lutando contra o Bolsonaro, eles estão lutando contra mim. E eles verão a minha mão potente. Ninguém o remove da onde eu o coloquei. Ele tem uma missão e eu dei uma missão para ele para trazer a minha transformação dentro dessa terra. Ele vai ser o meu instrumento enquanto eu transformo essa terra chamada Brasil. Em meados de 2018 para 2019 eu gravei esse vídeo. E o pai falou, Wagner, não se posiciona ainda, aguarda, porque ainda não chegou o tempo. E eu sei que em 2017 Deus não falou só comigo, Deus falou com um monte de gente. E hoje de manhã Deus falou assim, Wagner, chegou o tempo de gravar. Eu quero que você assista um vídeo. Esse vídeo mal saiu na internet, a publicação dele maior. Mal foi liberado esse vídeo. E Deus falou assim para mim, Wagner, agora assiste. Eu assisti um vídeo de um pastor precioso, um grande profeta de Deus. Esse profeta foi visitado nas mesmas épocas que eu fui, e não só eu e ele, mas um monte de gente do Brasil também foi visitado. E esse profeta foi visitado por Deus em um sonho ao qual ele ungia o presidente Bolsonaro, outrora Jair Messias Bolsonaro, como presidente do Brasil, sendo que nem candidato ainda ele era, um ano de antecedência. Ele faz um documento, redige um documento, digita um documento, colocando Bolsonaro como presidente do país, profeticamente. Vai ao gabinete do Bolsonaro por meio de Magno Malta. E o Bolsonaro pergunta para ele, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, se curva diante do Senhor teu Deus e deixa ele governar essa nação. Ele ora e unge Bolsonaro a presidente do Brasil com um ano de antecedência. O pai queria que esse vídeo viesse à tona e que essa verdade viesse à tona antes de eu me posicionar. Escutem, eu não voto 22 com medo de verdade das pessoas pensarem qual é a minha opinião política. Eu voto na vontade de Deus e me posiciono segundo a vontade de Deus. Deus preparou de uma forma sobrenatural a candidatura desse homem. Deus o escolheu para estar ali, como escolheu a Ciro e outros homens para estarem no governo. Deus fez do Bolsonaro o instrumento que ele gostaria para transformar e remover toda a infraestrutura maligna das trevas que imperou e destruiu essa nação durante todos esses anos. O pai me fez essa profecia e eu vou te contar a última ainda daqui a pouquinho. Deus o escolheu. Nós sabemos a primeira eleição. Hoje o Bolsonaro se tornou um dos presidentes ou o presidente mais famoso e mais comentado dos 4 cantos dessa terra. Um fenômeno extraordinário tem acontecido nos 4 cantos dessa terra. Por onde ele vai, a graça de Deus o acompanha. Deus o comissionou essa missão de fazer o que ele está fazendo no tempo de hoje. Então hoje eu voto na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para fazer, literalmente. Por isso que eu estou falando de política sem ser político.
Eu estou falando do que Deus quer fazer sobre todos nós e Ele é soberano. Algum tempo atrás, o pai falou para mim assim, foi gravado, todo mundo ouviu, tem gravado nas nossas redes. O pai falou: Wagner, no meio do final da pandemia vai se iniciar, Wagner, o que eu prometi para você lá em 2007 e que eu venho dizendo para você há todos esses anos e tenho falado com muitas pessoas pelo Brasil, pelo mundo todo. O Brasil, Wagner, não vai ser reconhecido pela parte feminina de uma mulher. O Brasil não vai ser reconhecido, Wagner, pelo futebol. O Brasil vai ser reconhecido pelo caráter, justiça. O Brasil vai ser reconhecido por uma nação temente a Jesus. O Brasil vai ser reconhecido, Wagner, como uma nação que teme e ama ao Senhor Deus. Eu fiquei absurdado. Eu vi como se o Brasil tivesse um espírito e as demais nações tivessem um espírito também. E esse espírito se colidissem e se comunicassem entre nações. E o Brasil abençoasse todas as nações da terra por aquilo que Deus estava fazendo no nosso meio. Eu quero dizer a vocês que essa liberação de Deus já se iniciou no sul desse país. E Ele já iniciou naquilo que nós começamos a chamar de avivamento. E logo nós vamos ver a potente mão de Deus se manifestar sobre todas as nações através de nós. Então eu quero que você entenda que hoje Bolsonaro é um instrumento de Deus para trazer vida e graça, não da parte dele, porque ele mesmo já declarou para vocês: eu não sou mais qualificado, eu não sou o melhor, eu estou aqui numa missão. E é justamente sobre isso que eu estou falando para vocês. Justamente. Deus, quando chamou os profetas, mas eu não sei falar, Moisés disse. Gideão, Paulo, Pedro, lembra, o que está em jogo não é o que nós conseguimos fazer, é a graça de Deus que nos basta em nós. É isso que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Nós vamos votar 22 Bolsonaro para presidente da nossa nação, para ele continuar executando e sendo instrumento de Deus, para que Deus traga os verdadeiros desenhos dele para dentro dessa terra. Como você está vendo, não tem como fugir da verdade. Profecias se cumprindo, sinais incríveis acontecendo, manifestações sobrenaturais para esse homem estar onde ele está. Ele só está lá porque a vontade de Deus, ela é soberana. E agora, nessa próxima eleição, nós vamos como corpo executar a vontade de Deus, para que definitivamente Ele sare as nações através da nossa nação, Brasil. Que o Pai te abençoe tremendamente no nome precioso de Cristo Jesus.